Livro de Segundas Crônicas, no capítulo 20, versículo 3, versículo 9, versículo 12 e o versículo 15. Livro de Segundas Crônicas, capítulo 20, versículo 3, e está escrito: Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Versículo 9: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Versículo 12: Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Versículo 15: E Jaziel disse: Dai ouvido todo, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Meus queridos, o texto a qual nós acabamos de fazer menção, ele é um texto muito conhecido, muito ministrado pelos pregadores, acerca de um relato, acerca de um momento em que o povo passou em um momento de dificuldade em sua vida. Mas eu costumo dizer que para todo texto há sempre um contexto. Quando nós abrimos o livro de Segundas Crônicas, no capítulo de número 17, nós vamos perceber que Josafá, ele vai começar a reinar em lugar de Asa, seu pai. E a Bíblia vai dizer que Josafá, no capítulo 17, o versículo 1, ele vai se fortificar contra Israel. E quando nós observamos isso, nós vamos perceber que Josafá, ele vai ser um rei, ele vai ser um líder, que ele vai se preocupar com a segurança e vai cuidar do seu povo. E quando nós observamos isso, o versículo 2 do capítulo 17 vai dizer que ele vai colocar homens de guerras em todas as cidades fortes de Judá e guarnições para poder cuidar do povo. Mas no versículo 3 do capítulo 17, nós vamos perceber que o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Balaíns. Nós vamos observar que ele foi um homem, que ele foi um moço, que ele se preocupou, mas além disso, ele vai andar nos caminhos do Senhor. E quando nós observamos isso, nós vamos perceber que esse era um homem que ele tinha princípio, esse era um homem que ele tinha alvo, e que ele conhecia
aquilo que ele queria para a sua vida. Josafá, ele foi um homem que ele buscou ao Senhor em momentos de crise e em momentos de paz. E Deus, ele vai confirmar o seu reinado de tal maneira que a Bíblia vai dizer que de riqueza e glória Josafá, ele estava abastecido. E quando nós paramos para observar e para entender que homem é esse e por que ele está depositando a sua confiança em Deus, nessa manhã queremos trazer uma reflexão para a tua vida, subordinado ao tema: o segredo é confiar. Quando nós vemos o capítulo 17, nós vamos perceber que no capítulo 17, ele vai revelar, ele vai mostrar, e ele vai falar a trajetória de Josafá e como Deus abençoou a sua vida e como Deus fez ele prosperar. Porque no versículo 6 do capítulo 17, se você estiver com a sua Bíblia em mão e querer acompanhar, você vai perceber que exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de Judá. Observe que ele vai promover dentro de Judá uma reforma, e essa reforma, ela vai marcar o seu reinado, e essa reforma, ela vai marcar o seu povo de uma maneira tão grande, tão poderosa, tão maravilhosa, que vai marcar a sua geração. Ele era um homem que tinha poder, ele era um homem que tinha autoridade, mas todavia ele era um homem que entendia que para ele estar aonde ele estava, ele não iria vencer sozinho e ele não ganharia sozinho. Ele deveria estar confiando, ele deveria estar guardando o seu coração para aquele que tem poder de colocar e tirar, de matar e também trazer a vida. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aquele homem estava com a sua vida totalmente entregue a Deus, e Deus vendo aquilo, Deus vai honrar a sua chamada, e Deus vai honrar o seu governo. Pregador, o que é que você quer falar com isso? É que às vezes nós queremos que Deus ele nos abençoe, nós queremos que Deus confirme algo em nossa vida, o nosso ministério, mas esquecemos de confiar naquele que mandou a gente prosseguir. Talvez na sua vida você parou de confiar, você parou de acreditar, mas o segredo para você nessa manhã é: confia, porque aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir todas as coisas na tua vida. E você vai perceber que ele vai promover uma reforma política, uma reforma religiosa, porque a Bíblia vai dizer que quando o Senhor confirmou o seu governo, o seu reinado, observe que não foi o homem, foi Deus. Foi Deus quem confirmou. Quem vai confirmar aquilo que Ele tem para fazer na tua vida não é o homem, mas é o Deus que está te dando a palavra de vitória nessa manhã. E está te dizendo hoje: sou eu quem vou confirmar
tudo na tua vida. Observe que quando Deus confirma e o seu coração ele se exaltou em buscar ao Senhor, ele agora vai chamar os levitas, vai chamar os sacerdotes e vai dizer: ensina a palavra, pega o livro da lei, vai de cidade em cidade e ensina ao povo. A Bíblia vai dizer: o meu povo perece por falta de entendimento. Entendimento de quê? O salmista vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, porque lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. É pela palavra que o homem ele anda nos caminhos corretos que o Senhor quer. É pela palavra que o homem ele tem um temor do Senhor na sua vida. É pela palavra que o homem ele entende que ele não é ninguém sem a presença daquele que levantou ele para a obra. Porque a palavra vivifica, a palavra santifica, a palavra restaura, a palavra levanta, a palavra põe de pé, a palavra renova, a palavra transforma, a palavra ela edifica, a palavra ela purifica, a palavra ela tem um poder de ir aonde o homem normal não pode ir. E ele entendendo isso, ele vai dizer: bora ensinar o povo a palavra. Porque sem a palavra o povo não vai poder andar pelos caminhos certos. E quando isso ocorre, você vai perceber que no capítulo 17, versículo 10, vai dizer que veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras, de tal forma que nenhum queria guerrear contra Josafá, porque ele foi um homem que andou nos caminhos do Senhor, e Deus deu a ele descanso. Talvez na sua vida esteja toda virada de cabeça para baixo, mas se você andar nos caminhos do Senhor, você vai ter descanso. Se você andar no caminho do Senhor, você vai dormir tranquilo, você vai dormir tranquila, porque aquele que te chamou, ele diz: seca a erva, cai a flor, mas a palavra que ele falou permanece de pé. Tem que acontecer, porque quando ele fala é prego batido, ponta virada, tem que realizar. E quando Josafá ver isso, Deus diz: Josafá, porque tu andou nos meus caminhos, porque tu andou pela minha palavra, eu serei contigo. Sabe o que Deus está revelando aqui para Josafá? Josafá, se você passar pelas águas, também vou com você. Se você passar pelos rios, também vou com você. Se você passar pelo fogo, também vou com você. Porque você está confiando em mim. E quem confia no Senhor não fica desapercebido. Quem confia em Deus, ele consegue chegar aonde o homem normal não chega. Quem se lembra lá de quando o povo estava cercado? Na frente tinha o mar vermelho, do lado tinha os montes, atrás vinha Faraó. O povo temeu, o povo ficou assustado. Deus levantou Moisés e disse: Moisés, avisa para o povo que eles não venham se preocupar, que eles venham confiar, que eles venham descansar, porque agora não é com eles, é comigo. Eles não estão mexendo com você, Moisés, eles estão mexendo comigo.
porque vocês são a menina dos meus olhos. Se você imaginasse aquilo que Deus ele tem preparado para você, se você soubesse aquilo que Deus ele tem preparado para a tua vida, você confiava, você não temeria os momentos de crise, porque ele vem, é normal, mas temos que confiar. Pregador, mas você não sabe como é que está a minha vida. Não sei, mas o fato de você estar dentro da presença de Deus, o fato de você estar em comunhão com Deus, não significa que vai te ausentar de provações. As provações vão vir, porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas espera, confia, porque vocês não estão só. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu, não é o homem que está falando, é Deus dizendo para você: vos aliviarei. Mas enquanto você confiar. E o reinado de Josafá, ele vai ser próspero, porque ele confiou em Deus. Quer ter uma vida de vitória? Quer ter uma vida de milagre? Quer ver as portas serem abertas? Confia no Senhor. A Bíblia vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando você espera, quando você confia, Deus ele tem todo o poder do céu e na terra, debaixo da terra, para transformar qualquer situação que para você seja impossível. Porque a Bíblia diz que porque para Deus nada é impossível. Porque para o Senhor nada escapa das suas mãos. E observe que no versículo 12: cresceu, pois, Josafá e se engrandeceu extremamente, e edificou fortalezas e cidades de munições em Judá. Observe que a reforma que ele vai fazer não vai ser somente para ele, mas para todo o povo. Porque a bênção que Deus tinha para ele também serviu para quem estava perto dele. Aquilo que Deus tem para você não vai ser só para você, vai ser para quem estiver do teu lado. Porque aquilo que Deus tem para você é grande. Pregador, não estou entendendo. Lembra lá de Pedro? Jesus disse: Pedro, volta para o mar, volta para o barco. Pedro trabalhou a noite toda, não pegou nada, mas voltou, porque obedeceu a ordem do mestre. Quando ele chegou lá, a bênção foi tão grande, foi tão grande, foi tão grande, que não deu só para ele. Ele teve que chamar os seus amigos para o ajudar, porque senão ele viria a pique com a bênção que Deus tinha dado para ele. Sabe o que Deus está falando para você hoje? Enquanto você andar na minha presença, enquanto você confiar na minha palavra, a bênção vai seguir você por onde você for, por onde você chegar, por onde você entrar. Porque a Bíblia diz que Deus se aproximou de Abraão e disse: Abraão, se você andar nos meus caminhos, se você obedecer a minha palavra, aonde você pisar vai florescer,
aonde você pisar, vai acontecer milagre. E nessa manhã, eu quero profetizar para você, para a sua vida, para a sua casa, que ela vai ser um lugar de bênção, de milagre, de vitória, porque a mão de Deus, ela está sobre a sua vida. E Deus fez prosperar tudo e em tudo em que Josafá governava. Mas no capítulo 14, versículo 17 de 2 Crônicas, você vai perceber que Josafá, ele vai revelar qual era a intensidade de seu exército. O versículo 14 ao versículo 19, quando você vai estudar ele, você vai perceber que ele tinha mais de 1 milhão de homens preparados para ir à guerra, para ir à peleja. E a Bíblia diz que eles eram homens valentes. Mas todavia, quando tudo parece que vai dar certo, que não vai acontecer mais nenhum problema, aí os inimigos se levantam. No capítulo 20, a Bíblia vai dizer que os filhos de Moabe e os filhos de Amon e alguns dos outros amonitas vieram contra Josafá. E quando disseram para Josafá, Josafá temeu. E ele pôs-se a buscar ao Senhor. Versículo 3 do capítulo 20. Por mais que Josafá ele tivesse um grande exército com ele, o que vinha contra ele era maior. E ele agora, como homem, ele vai sentir medo, ele vai temer. Isso é normal, porque parece que quando tudo vai bem, alguma coisa chega para tentar nos tirar do lugar de equilíbrio e quer nos fazer bambalear de um lado para o outro, porque o inimigo estava à porta e ele temeu, mas ele buscou ao Senhor. A palavra buscar, segundo a introdução ao direito, vai dizer que toda pessoa, quando vai à procura de algo, tem que ter as duas noções básicas. Primeiro, saber o que está procurando. E segundo, o lugar onde está procurando. Josafá, quando ele temeu, ele não foi procurar os amigos, ele não foi procurar as alianças que ele conseguiu, mas ele foi buscar ao Senhor. E qual foi o lugar que ele foi buscar ao Senhor? A Bíblia vai dizer que ele pôs-se em pé na congregação. Ele sabia o lugar onde ele deveria buscar. Ele disse: olha, em nós não há força para vencer. Aí ele vai dizer no versículo 9: Senhor, estão querendo tomar aquilo que o Senhor nos deu. O Senhor nos prometeu que se algum mal viesse, espada, juízo, fome, nós se apresentaríamos diante de ti, pois teu nome está nessa casa. Ele foi buscar o Senhor na casa, na congregação. Às vezes procuramos em tantos lugares e esquecemos que Deus está querendo dizer para mim e para você: busca no lugar certo. Eu estou aqui para estender a mão para você, para te dar ajuda. E quando ele disse isso, no versículo 12 ele vai dizer: ah, Deus nosso,
porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Sabe o que ele estava dizendo? Sozinho nós não vamos conseguir. Sozinho nós somos fracos. Mas se tu for por nós, quem será contra nós? A Bíblia vai dizer que aquele que está debaixo da sombra do Altíssimo descansa. Porque 1000 cai ao lado, 10.000 à direita, mas ele não teme, porque Deus, ele é escudo e broquel, ele guarda. E ele estava dizendo: Senhor, nós não temos força, mas nós acreditamos no Deus a qual nós servimos, nós confiamos na tua palavra. E a tua palavra nos diz que se algum mal viesse sobre nós, nós iríamos correr a ti, e o Senhor nos ouviria para nos dar o socorro. Aí parece que do céu eu vejo Deus agora olhando para baixo e dizendo: meu filho, estão se preocupando com o quê? Isso aí não é nada. Isso aí não é nada diante da minha grandeza para com vocês. Aí o versículo 15 vai dizer que Deus agora vai se revelar por intermédio de Jaaziel, dizendo: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Isso aqui é tremendo, meu irmão, porque aqui Deus está se revelando para o povo e dizendo: olha, aquilo que vocês não têm condições de fazer, eu faço. Aquilo que vocês não podem fazer, agora é comigo. Se vocês não têm força, eu serei a força que vocês precisam para vencer essas batalhas. Talvez você já entrou em tantas guerras, já bateu em tantas portas, que você acha que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou. Mas a palavra do Senhor para você nessa manhã é: vem para a congregação, clama ao Senhor, porque a Bíblia vai dizer: clama a mim e responder-te-ei. Sabe o que Deus está falando? Se você me buscar, eu vou me revelar. Se você me procurar, você vai me achar. Porque a Bíblia diz: pedi, pedi, e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Porque o que pede recebe, e o que busca encontra. E Deus está falando hoje para você que está na sua casa, que está no seu trabalho, talvez até no seu carro, aonde quer que você esteja. Deus está falando hoje: se você me buscar, eu vou te dar o descanso que você tanto procura para as tuas noites de guerras, para as tuas batalhas que você não consegue vencer. Porque a minha mão está estendida para operar, diz o Senhor.
Para todo aquele que me buscar, diz o Senhor, a minha mão está estendida como mão forte para trazer você e dizer: não tema, porque eu estou contigo, não te assombre, porque eu sou teu Deus, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mute para o meio dos mares, ainda que as águas se rujam e se perturbem ao rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário da mão do Altíssimo. E Ele está dizendo: não vai ser abalada. Deus a ajudará a romper das manhãs. As nações se embravecem, os reinos se movem. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete, porque o Senhor dos exércitos, Ele está conosco. Você não está só. Quando você busca Ele, Ele fica do teu lado também juntinho para te dar vitória, para te levantar, para te colocar de pé. Aí quando Deus se revela, aí no capítulo 17, versículo 17, do capítulo 20, Deus vai dar 3 conselhos para o seu povo. Qual é o primeiro conselho, pregador? Ele vai dizer: nesta peleja não tereis que pelejar, parai. Às vezes, por causa das lutas, ficamos de um lado para o outro, não confiamos, não esperamos, batemos em portas em quem não nos ajuda e perguntamos por que é que isso nos sobrevém. Deus está falando para você hoje: pare, comece a confiar, pare. Qual é o segundo conselho, pregador? Ele vai dizer: estai em pé. Porque às vezes, quando a luta bate, desaminamos, nós ficamos tão tristes, que ficamos frustrados, e queremos ficar parados, queremos desistir, queremos abrir mão. Lembra lá de Elias? Ele cansou, estava com medo, temeu. O anjo chegou e disse: Elias, se levanta, fica de pé, porque a ordem de Deus para você é: não vai ficar aqui, ainda tem caminho para você prosseguir. Deus está falando para você nessa manhã: parai, ficar em pé, porque Deus, Ele está te levantando hoje para te dizer: a peleja não é sua, mas é minha. Aí o terceiro conselho que Deus vai dizer para o povo é: primeiro, parai. Segundo, está em pé. Qual é o terceiro, pregador? Amanhã saíres ao encontro. Sabe o que aqui nós entendemos? É que Deus estava dizendo: olha, se você parar para ouvir a minha voz, se você ficar de pé para obedecer a minha ordenança, amanhã vocês vão. A multidão é grande, mas amanhã o milagre vai ser maior. A Bíblia vai dizer, já foi lida aqui, na leitura oficial, que o choro pode durar a noite inteira, mas pela manhã o socorro de Deus chega. E o socorro de Deus para você está chegando hoje. Deus está falando: Josafá, não se preocupa,
Descansa o teu coração, espera, confia, porque amanhã o milagre vai ser grande, vai ser grande, vai ser grande. Aí ele confiou. Aí no outro dia, já estou terminando, ele pega os levitas, diz: olha, vocês vão na frente, vamos adorar, porque o Senhor disse que a vitória era nossa. Sabe o que é isso? Confiando naquele que deu a palavra, que disse amanhã seria o dia de milagre. E quando ele confiou, a Bíblia vai dizer que do momento em que eles começaram a louvar a Deus, a adorar a Deus, Deus começou a trabalhar e a mudar o quadro da situação. A partir do momento em que você confia nele e começa a adorar a Deus e esquece as provações, esquece as lutas, Deus se levanta com mão forte para trazer um grande milagre sobre a tua vida. Porque certa vez estava 2 homens presos, acorrentados. Paulo olhou para Silas e disse para adorar. E quando eles começaram a adorar, começou a balançar o cárcere de um lado para o outro. Deus começou a trabalhar. E nessa manhã Deus está falando: deixa de murmurar, começa a adorar, deixa de ficar frustrado, frustrada, começa a se levantar, porque enquanto você adora, Deus está trabalhando por você. Enquanto eles adoravam, Deus abriu as portas. Enquanto você adora, Deus está abrindo porta para você de milagre grande para a tua vida. Enquanto você adora, Deus está fazendo com que teus inimigos venham ser desbaratados. Enquanto você adora, Deus está fazendo algo maior do que você pensa ou imagina, porque a Bíblia diz que os pensamentos dele é maior, que os caminhos dele é maior. E quando Josafá chegou lá, o que tinha de despojo, o que tinha de ouro, o vale em que eles pensaram que iria morrer, se tornou um lugar de bênção, se tornou um lugar de milagre. Deus está falando para você hoje: o vale em que você está não é para a morte, mas é lugar de milagre para você. O salmista vai dizer: ao meu coração me ocorre, dizendo: buscai a minha presença. Então, Senhor Deus, buscarei, pois, a tua presença. Enquanto você busca ele no vale, enquanto você adora ele no vale, Deus muda a situação que você se encontra. Nessa manhã eu vou orar por tua vida. Nessa manhã, você que está afastado dos caminhos do Senhor, talvez para você esteja tudo difícil, as portas fechadas, parece que Deus não te vê. Deus hoje te convida para confiar nele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará por você. Enquanto você confia nele, ele trabalha por tua vida. Assim como ele trabalhou por Josafá, porque ele confiou. Se você se entregar àquele que vive e reina, ele vai mudar a tua situação, ele vai mudar a tua vida. Nessa manhã eu convido você que estará afastado para voltar para os caminhos do Senhor. Você que ouviu essa palavra e que quer voltar para a presença do Pai, coloca aí: eu aceito. Sim, porque nessa manhã é manhã de salvação. Assim como Deus salvou, assim como Deus trabalhou com milagre na vida de Josafá, Deus quer também trabalhar na tua vida. E você, irmão e irmã que está na sua casa,
parece que nada dá certo, Deus não perdeu o controle, ainda está na mão dele. Querido Deus, eterno Pai, pregamos, Senhor, a Tua palavra nessa manhã. Aonde houver, Senhor, um crente, um irmão, Senhor, uma irmã, meu Deus, que está, Senhor, desanimado, desanimada, pensando em parar, em desistir. O segredo é confiar, Senhor, assim como Josafá fez. Se houver, Senhor, uma pessoa nesse momento, pensando, Senhor, em desistir de tudo, pensando em tirar a sua vida, em acabar seu casamento, em cair fora, Senhor, da chamada que o Senhor tem para a vida dele e para a vida dela, renova ele, Senhor, renova ela, que eu quero mandar sobre que ela é aço. Tu quer mandar remandar ela que eu quero mandar você. Tu quer mandar tá que eu quero mandar você. Lá da eu quero me andar lá eu quero mandar você. Lá caios eu quero mandar rayon de legon de regoste que. Tikimi anda raios, ela manda cá. Eu quero mandar rayon de legoste que. Espírito Santo de Deus, renova esse crente agora, renova esse homem agora, renova essa mulher agora, aonde ele estiver, que teu Espírito Santo venha invadir a sua alma com renovo, com consolo, com a tua mão poderosa sobre a vida dele e sobre a vida dela, mas que ele e ela não venha sair da tua presença, porque tu, Deus, é o Deus que tem o controle, tem a situação nas palmas das tuas mãos que estão estendidas. E onde houver, Senhor, uma pessoa caída, querendo voltar, Senhor, para a tua casa, renova ele, dá força a ele, porque o inimigo não tem poder sobre a sua vida. E o vale, Senhor, em que ele pensa que vai morrer, que venha se tornar o vale do milagre que o Senhor tem para a sua vida. É isso, Senhor, que nós te pedimos. E desde já, Senhor, nós te louvamos em o nome de Jesus. Amém.